Neste vídeo, nós vamos falar sobre os diversos calendários que nós temos aí presentes no mundo. E no vídeo anterior, nós falamos, refletimos e buscamos o entendimento de que o calendário é um exemplo do tempo cronológico, sendo um produto cultural, ou seja, é uma concepção humana. E se você ainda não assistiu este vídeo, o vídeo que a gente postou na faixa das 12 horas de ontem, eu convido você a assisti-lo, acessando ele tanto pelo link, na descrição, no comentário fixo ou ainda no card. Mas assista esse aqui primeiro e depois você assista este conteúdo também, combinado? Pois bem, no vídeo de hoje vamos falar então sobre os diversos calendários adotados pelo mundo. Mas antes eu já deixo esse pedido, aquele pedido costumeiro. Por favor, deixe o like, inscreva-se no nosso canal. Se você chegou pela primeira vez, é uma honra ter a sua presença aqui no Falando de História. Se você gosta de análise conjuntural e história, te convido a inscrever-se no canal e acionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo. Nós sempre temos conteúdo novo em 3 horários. Ao meio-dia, às 18 horas e às 20 nós temos o nosso Shorts diário. E como eu disse antes, nós vamos falar sobre os diversos calendários adotados pelo mundo. Começamos pelo calendário gregoriano, que é o calendário adotado pelo Brasil. O calendário gregoriano foi promulgado ou decretado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0 a.C. O uso internacional deste calendário não tem motivações religiosas. Como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecido pelo Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. Como o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas, estas horas que sobram são acumuladas por 4 anos até que serem suficientes para se acrescentar um dia no ano, o chamado ano bissexto, que tem 366 dias, o famoso dia 29 de fevereiro. E de acordo com o calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2022. Mas além do calendário gregoriano, nós temos também outros calendários. Alguns que são os mais usados e não estão em uso, mas outros que estão sendo adotados concomitantemente com o nosso calendário adotado. E isso é bem interessante porque a gente vai vendo que, como é uma convenção humana, os calendários têm anos diferentes, têm medições diferentes, têm critérios diferentes. E isso é bem interessante para ver como a questão da medição do tempo é simplesmente algo bem relativo, vamos dizendo assim. E é importante também entender por que nem todos os lugares do mundo usam o mesmo calendário. Por exemplo, nós temos um calendário chamado Juliano, implementado pelo imperador romano Caio Júlio César em 46 a.C. Ele é basicamente o calendário romano, utilizado até então com algumas alterações. O imperador Caio Júlio César pediu para que fosse feito um novo calendário, justamente porque, em comemoração às flores que deveria acontecer em março, primeiro mês do ano à época, e contraditoriamente aconteciam no inverno. Assim, o astrônomo Sócrates sugeriu que os meses januários e februários passassem a ser os primeiros do ano e que os meses
Uno Decembris e Decembris foram criados para encerrar o ano. O calendário juliano está sempre 13 dias atrás do gregoriano e ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos. Já o calendário chinês é lunisolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. É o mais antigo registro cronológico que se tem na história, tendo começado nos primeiros anos do governo do imperador Huangdi, também chamado de Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês: boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente, tigre. Outro calendário importante é o calendário judaico, estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano de 1447 a.C. Também é lunisolar, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos se alternem entre 12 e 13 meses. É usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação de datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. Atualmente está no ano de 5.781. Outro importante calendário é o calendário islâmico, também conhecido como calendário egírico, por ter seu marco inicial na Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina. Isso aconteceu no ano de 622. É um calendário lunar composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, formando um ano de 354 ou 355 dias. Os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e festivas como o mês do Ramadã ou Ano Novo Islâmico, de acordo com este calendário. O calendário islâmico está atualmente no ano de 1442. Adotado somente na Coreia do Norte, o calendário Juche segue a ideologia Juche, uma mistura de marxismo-leninismo e quimisunismo, as ideias de Kim II, primeiro comandante do país. Os meses, semanas e dias têm a mesma marcação do calendário gregoriano. A contagem cronológica do calendário Juche começou em 1912, ano do nascimento de Kim II, cultuado quase como uma divindade no país. Os anos anteriores ao nascimento do ex-comandante são grafados com o número precedido da expressão AJ, A minúsculo e J maiúsculo. Atualmente o calendário Juche está no ano 110. A Etiópia é um país do extremo leste africano, localizado na região conhecida como Chifre Africano. A nação tem um calendário próprio que começa no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. O calendário etíope é uma variação do calendário juliano e tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 dias. Outra curiosidade é que a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. Outra curiosidade, o calendário etíope é formado por 13 meses e o ano de 2022 do calendário gregoriano corresponde ao ano de 2015 do calendário etíope. Não podemos deixar de citar o famoso e apocalíptico calendário maia.
e se dividia em duas partes. Um era o calendário de 260 dias, com o nome de Tzolk'in, dividido em 20 meses, utilizados para marcar rituais e datas festivas, e o calendário Ha'abi era utilizado no cotidiano maia, além de servir para marcar as estações para uso da agricultura. Era composto por 18 meses de 20 dias e um período de 5 dias conhecido como Vayeb, em que os maias acreditavam que os portais entre os mundos dos vivos e dos mortos se dissolviam e toda sorte de coisas ruins poderiam acontecer. Um dos primeiros registros que se tem de um objeto utilizado para contar o tempo é o osso de Lebombo, uma parte da perna de um babuíno, encontrado na África do Sul, datado de 35 mil anos antes de Cristo. No objeto foram identificados pequenos traços feitos por humanos, que, de acordo com os pesquisadores, eram usados como calendário, contando os dias, possivelmente referentes ao calendário lunar. Nas civilizações antigas, os sumérios tinham um calendário parecido com o que conhecemos. O ano era dividido em 12 meses de 30 dias. Já na Babilônia, o calendário era baseado nas fases da lua, onde o ano era constituído de 12 meses de 29 dias. Entre os egípcios, o contador de tempo possuía 360 dias, que eram divididos em 12 meses de 30 dias e acrescentavam mais 5 dias no final de cada ano. Pois é, estas diferenças de calendário e a semelhança também entre eles é algo bem interessante. Afinal de contas, a gente tem a observação humana, a criação do conhecimento e também a questão de se colocar, vamos dizer assim, as convenções. O tempo, a marcação do tempo, não deixa de ser uma convenção. Muito embora eu penso que o calendário gregoriano ele tem uma vantagem em relação aos demais, no sentido da observação, por ele observar e conseguir quase que realmente contemplar os movimentos, né, da Terra ao longo do Sol. E é claro que essa questão, né, do calendário etíope, por exemplo, de apresentar-se que a primeira hora é quando o Sol nasce e não à meia-noite, que é quando o Sol ainda não se põe, são coisas interessantes a ser observadas e que mostram como a cultura humana ela é rica. E aí a gente não tem que entrar naquela vibe de que existem culturas melhores ou culturas piores. E na verdade existem culturas diferentes. E nós temos que respeitar essas manifestações culturais e respeitar os seus tempos. De cada civilização é um processo de sabedoria e de respeito à antropologia humana. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo no nosso canal. Deixe o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, o que você pensa sobre a questão dos calendários adotados pelo mundo. E é claro, a gente se encontra no próximo vídeo. Até!